Eu gostaria de falar sobre gratidão. E eu gostaria de convidar todos para abrir no Salmo 103. Pode colocar. Eu vou colocar aqui na frente, mas tem pessoas que preferem acompanhar na Bíblia. Vamos ver que oração, para não me perder. Aqui para ajudar eu esqueci meu relógio. Vamos lá. Diz assim, Salmo 103, versículo 1 ao 5, diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, recura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e nós aqui queremos, ó Pai, que não se faça a nossa, mas se faça a Tua vontade. Nós não estamos aqui, Senhor meu Deus, para que a nossa vontade se cumpra, mas como eu disse, a sua. Por isso que os nossos corações, os nossos ouvidos, todo o nosso ser, ele esteja atento, Pai, à Tua palavra, aquilo que ela diz, e essa palavra que é viva e eficaz, como ela mesma testifica dela, que ela realmente esteja entrando nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo arrependimento, trazendo, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor meu Deus, e te agradecemos, ó Pai, por essa preciosidade que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, a liberdade de ler, estudar, praticar e pregar, ó Pai, do Teu Evangelho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Sabe, quando a gente fala em gratidão, a gente tem um conceito de que gratidão é tão somente a gente agradecer, a gente falar obrigado, obrigado, uma coisa que é pro forma, uma coisa que qualquer ser que tem um pouco mais de educação, ele vai agradecer, ele vai chegar ao obrigado, obrigado, mas não é isso que a gente quer dizer, né? Porque a Bíblia nos ensina sobre a gratidão de uma forma muito mais profunda, muito mais, como é que eu posso dizer? Que foge ao nosso entendimento. Mas nós vamos estudar. O Felipe já adiantou aí, e ele diz que o dicionário, ele diz assim que a gratidão é a característica ou particularidade de quem é grato. É a ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém, por uma ação ou um benefício recebido. Agradecimento e pessoa que recebeu provas de gratidão. Fê, só quando eu pedir você troca, porque às vezes eu vou falar aqui e depois vai adiantar, beleza? Para a gente ficar sincronizado aí. Então, nas Escrituras Sagradas nos mostra o sentimento, a gratidão, é uma verdade que jamais deve se apartar da vida daquele que segue a Cristo e tem a Deus como seu único Senhor e Salvador. Uma vida de gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,18, ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. A vontade de Deus para mim e para você, de nós como igreja, é que a gratidão, o ser grato, o agradecer, o prestar graças a Deus, dentro da igreja, junto com os nossos irmãos, na nossa família, aonde nós convivemos, ela é uma realidade que ela deve ser vivida, porque a palavra testifica que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. A Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, elas estão recheadas de passagens. Principalmente o Velho Testamento, ela fala sobre entrar na presença de Deus com ações de graças. Algumas vezes, igual esse texto que nós lemos aqui, nós bendizemos ao Senhor,
nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele é, nós agradecemos a Deus pela sua grandeza, nós agradecemos e bendizemos por todas as coisas, por todo o bem recebido dEle. Mas a gratidão não é tão somente por aquilo que nós recebemos, mas a gratidão também por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente vê um outro exemplo no Salmo 136:1, que ele diz assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, dei graças ao Senhor porque o seu amor, Ele dura para sempre. Felipe, agora pode soltar aí. O próximo slide. E eu, de posse da palavra, eu fiz algumas definições de gratidão, tá? Que a gratidão é o fruto pessoal ou comunitário, quando eu falo comunitário da igreja, que reconhece os atributos de Deus, a bondade de Deus, Salmo 107:1, o amor de Deus que dura para sempre, Salmo 136:26, pelo seu amor leal, pela proclamação da sua grandeza. A gratidão é fruto pessoal pelo seu socorro e pelo bem recebido, maravilhas em favor dos homens, Salmo 107:8, pelo dom, graças a Deus pelo seu dom indescritível, 2 Coríntios 9:1, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Felipe, o próximo, é expressão de gratidão. Como eu disse, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas, Salmo 9:1, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Gratidão em toda e em qualquer circunstâncias. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. Em todas, boas ou ruins. Tá? A honra a Deus. Quando nós agradecemos, nós honramos a Deus. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Salmo 50:23. Quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender, né, que a gratidão, ela não é só um sentimento. A gratidão é uma manifestação, é a expressão visível na vida de um cristão, de uma pessoa que verdadeiramente tem, nutre e faz crescer esse sentimento em seu coração para com Deus, para com a sua vida, para com o terceiro, para com a igreja. Olha só, vamos ver alguns versículos que dizem assim. Felipe, o próximo. Colossenses diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé como foram ensinados, fazendo o quê? Transbordando de gratidão. O próximo, não, está embaixo, Felipe. O próximo nenhum, o de baixo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. O próximo, Felipe. A Bíblia, também em Efésios, quem quiser ler, quem quiser abrir, mas vamos abrir todos aí, Efésios capítulo 5, eu só coloquei um trechinho, mas abra aí em Efésios no capítulo 5, ele diz assim, acharam? Amém? Então você espera aí que eu não cheguei lá ainda não. Efésios 5, 18, 20. Olha só. Efésios 5:20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Dando graças a Deus constantemente
a Deus Pai por todas as coisas, constantemente a Deus por todas as coisas. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo com cântico, com louvor e com gratidão, dando graças a Deus constantemente. Aqui o texto é claro, eu tenho que agradecer e louvar a Deus e dar e praticar a gratidão de vez em quando? Não, ele está dizendo constantemente por todas as coisas. Vamos lá. Então a Bíblia nos ensina claramente que a gratidão é uma manifestação, um indicador daqueles que receberam verdadeiramente a graça salvífica de Deus por meio de Cristo Jesus e se rende à boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que os transforma a cada dia à imagem e à semelhança do seu Filho. Você quer ver como é interessante a questão da gratidão? Lucas 17, 11 e 19. Filho, eu coloco o próximo slide. Ah lá. Todo mundo conhece essa passagem. Mas vamos ler Lucas 17. É interessante como a gente olha para a gratidão. Lucas 17, 11 e 19. Todos acharam, amém? Vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. É interessante que quando a gente olha para esse texto, e às vezes a gente entende, porque às vezes tem muita gente que não para às vezes na igreja e não segue Jesus, porque eles não estão atrás de Jesus. Eles estão atrás tão somente de uma graça, de uma bênção, eles estão atrás de que ele resolva algum problema dele. Mas esse homem, Jesus não orou por eles. Jesus disse assim: ó, vai e você se apresenta para o sacerdote. E eles vão, obedecem. E no meio do caminho, aquele homem percebe que ele havia sido curado. Mas o texto dá a entender que todos aqueles também que não voltaram, também foram curados. E ele disse que na hora que aquele homem, ele percebe que ele foi curado daquela lepra, e todos nós sabemos como vivia uma pessoa naquela época que tinha lepra. Ele vivia à margem da sociedade, ele era discriminado. Quando um leproso, ou um grupo de leprosos, eles viviam juntos, né, porque leproso com leproso não ia causar contaminação nenhuma. Então, quando eles andavam, eles chegavam em algum vilarejo, algum lugar, né, eles não podiam nem entrar na cidade, se eu não me engano, ou eles passavam perto de alguém que era saudável, eles tinham que já gritar antes: leproso, 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 para que as pessoas não se aproximassem deles, para que as pessoas não fossem contaminadas pela lepra. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês: como era a vida de uma pessoa isolada, que ela não podia chegar perto da sua família, ela não podia chegar perto da sociedade, de ninguém, e ele era tratado pior que um cão sarnento. Essa é a verdade.
Aí esse homem, ele podia muito bem fazer como os outros, mas a palavra diz que aquele homem voltou. Aquele homem, ao ver que havia sido curado, que a sua lepra já não fazia mais parte, a sua pele estava sã, ele voltou e agradeceu. E Jesus perguntou: cadê os 9? E um detalhe, esse homem era samaritano, era estrangeiro, não era judeu. Mas dentro do coração daquele homem ele voltou e agradeceu, e Jesus perguntou: e cadê os 9? Quer dizer, os outros 9 eram judeus. Fazia parte do mesmo povo a qual Jesus estava. Pertencia. E diz que eles não voltaram. Eles foram ao sacerdote. E eu acho isso tão interessante, porque ele diz assim: vai, levanta-te. Esse homem se prostra aos pés de Jesus, né? E a gente sabe, que a gente tem aprendido, estudado, que a adoração ela tem a ver com rendição, de se prostrar diante de Deus. E olha só, a gratidão é uma manifestação de adoração a Deus. Aí esse homem se prostra e Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. O fruto da gratidão na vida daquele que havia acabado de ser salvo, de ter encontrado com o Salvador. Então, quando eu fiz aquela afirmação de que a gratidão é uma manifestação, ela é um indicador de que a pessoa é salva, de que a pessoa ela tem Jesus, é um indicador, porque esse homem mostra sobre isso. E a Bíblia também mostra uma falsa gratidão entre o publicano, o fariseu e o publicano que foram orar. E diz: graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse pecador. Meu irmão, isso não é gratidão. Isso é soberba. Eu não sou como esse pecador. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o cara. Isso daí é uma titica, esse rapaz que está aí. E eu sou um cara bom. Então, às vezes, os nossos lábios podem expressar gratidão, mas não é bem uma gratidão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a pessoa que é verdadeiramente grata, ele sabe a quem agradecer, sem pisar em ninguém, sem se ensoberbecer, mas com humildade, com amor. E quando a gente olha também, eu quero mostrar isso para você, que a Bíblia também nos fala sobre a ingratidão. Samuel, o próximo. 2 Timóteo 3:2, ele é um texto também muito interessante. Quem puder, abre aí. Vamos lá. 2 Timóteo 3:2. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3:2. Olha só, ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, a quais se deixam levar por toda espécie de desejos.
elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Eu não vou falar dos outros, porque os outros não são, mas a Bíblia nos diz que essas pessoas, que nós estamos falando aqui dos ingratos e dos demais, eles dizem assim que eles resistem à verdade. A mente deles, a mente do ingrato, ele resiste à verdade. A mente do ingrato diz que a mente deles é depravada, eles são reprovados na fé. Olha só, você sabe que uma triste verdade é que o ingrato, na maioria das vezes, ele também sempre é um murmurador, é um insatisfeito, nada está bom, é descontente, mesmo tendo suas necessidades mais fundamentais supridas, murmura, porque tudo tem de ser conforme os seus interesses, o seu modo de pensar. O ingrato, o murmurador, é aquele que discretamente espalha descontentamento sobre toda e qualquer pessoa, ele provoca dissensão. A gente olha por causa disso, eles resistem à verdade. Você sabe qual que é a verdade na vida do ingrato que prevalece? A verdade dele. Não é a verdade de Cristo, não é a verdade do Evangelho. Ele diz aqui claramente que eles resistem, a mente deles é depravada, eles são reprovados na fé. Você sabe por quê? Porque para eles, o fundamento deles não é as Escrituras sagradas. Por isso que eles são reprovados na fé. O seu fundamento pode estar em filosofias, os seus fundamentos podem estar na sua vã maneira de pensar, na sua vã maneira de agir, mas ele diz que homens serão egoístas, ingratidão. Enquanto a gente percebe que tanto a gratidão quanto a ingratidão, ela gera fruto. Filipenses, pode passar outro, filho. Filipenses diz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Meu irmão, você conhece algum cristão que é ingrato, que é murmurador? Não precisa responder para mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que essa pessoa, ela é luz? Você acha que quando nós somos ingratos, murmuradores, nós estamos sendo luzeiros, como diz as Escrituras Sagradas? Eu quero que você responda essa pergunta para você. Você olha, né, porque às vezes a gente está aqui e está com a pazinha, né, jogando para o outro, mas pensa comigo, você acha mesmo, a Bíblia nos ensina, Filipenses está dizendo, fazei tudo sem murmuração, nem contenda, porque sabe por quê? Porque percebeu quando a pessoa ela começa a reclamar, quando ela começa a murmurar, parece que aquele negócio contamina tudo. Você já percebeu isso? Então, vamos lá. Você vai falar assim: Fábio, tem uma parte da Bíblia que fala sobre Atos 6:1. Fala sobre as mulheres, as helenistas, que murmuraram por causa da questão da distribuição dos pães. Lá é uma outra coisa, é uma coisa justa, é uma coisa que realmente elas estavam sendo colocadas à parte, e ali houve uma reclamação no sentido de que elas estavam tendo algum prejuízo, e foi uma coisa justa, tá? A murmuração, aqui vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Só para
a gente saber se situar. Os ingratos e os murmuradores são pessoas que se habituaram a não ver os benefícios de Deus. Isso é uma coisa sistemática na vida da pessoa que é ingrata, da pessoa que é murmuradora. Eu estou falando ingratidão e murmuração porque elas andam de mãozinha dada, tá? Gente, às vezes a pessoa nem percebe, é hábito de achar que nada está bom. É o hábito de, sabe, parece até desculpa a expressão, parece até uma coisa meio fresca, mas eu vou dizer, né, principalmente para os homens, às vezes a gente olha assim, a gente quer só agradecer por coisas grandiosas, por coisas assim, que têm um valor econômico muito grande. E às vezes a gente não se pega em agradecer os pequenos detalhes da vida. Quando a gente acorda, quando a gente está lá e respira, ouve os pássaros, ou como dizia o vô santo, ouve a natureza, né, dona Alzira? A beleza das flores, a beleza dos pássaros. Você está com a tua família, na tua casa, né? De ver o teu filho correndo, de enxergar em cada coisa, todos aqueles salmos, aquelas coisas que a gente viu, agradecer a Deus pela salvação. Deus, obrigado pela certeza da salvação. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que eu tenho recebido, porque a palavra de Deus diz que nós não somos merecedores, nós éramos merecedores do inferno. E a Bíblia diz que nós não éramos povo, agora nós somos povo. Deus te fez um representante dele aqui. Deus te fez um sacerdote, uma sacerdotisa dele, para apresentar louvores, gratidão a ele. E às vezes nós, como ingratos, como murmuradores, nós sempre colocamos os olhos naquilo que nós não temos, naquilo que nós não possuímos. Sabe? A gente olha na vida e a gente tem que parar para pensar, porque às vezes a gente reclama. Os ingratos, os murmuradores reclamam como se eles não tivessem nada. Meus irmãos, para pensar se às vezes a tua ingratidão ela foi justa. Para pensar e olha ao seu redor. Se aquilo que um dia você murmurou, um dia que você reclamou, um dia que você praguejou, um dia que você, desculpa, até amaldiçoou, se foi justa a sua murmuração, se foi justa a sua ingratidão. Pensa nisso. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos em todo momento. Nós não vemos e às vezes nós não percebemos que a ingratidão, ela é tipicamente pessimista, ela atrapalha a nossa fé. Né? Como a minha esposa até disse lá no encontro lá de mulheres a qual eu fui, né, Marcelo? A qual eu fui com a minha esposa, isso virou motivo de... né? Tudo bem, eu amo meus irmãos. Lembra? Né? Companheira da minha esposa, tá vendo? Vê se ela acha ruim, ela agradece. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela estava ali trazendo uma palavra para as mulheres, e ela diz o seguinte, com muita sabedoria: continua reclamando, continua murmurando,
e vê se a sua vida melhora. Você já percebeu que quanto mais coisas ruins você fala, você murmura, parece que começa a entrar um negócio ruim na vida da gente, tá? Parece que vem um peso, vem um sentimento, e tem hora que a gente não entende que a murmuração, que a ingratidão está afetando a nossa fé. Em todo tempo, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E às vezes a gente se esquece da sua graça, da sua misericórdia, e reclama, e murmura, e é ingrato. E você não percebe que você só está fazendo a vontade da tua carne, que isso está te afastando de Deus, isso está afastando as pessoas de você, porque é a pior coisa do mundo e que ninguém quer ficar perto de uma pessoa ingrata e de uma pessoa que vive murmurando. Acha ruim, acha doença em tudo, acha as piores coisas. Mas vamos avançar. Sabe, a murmuração, a ingratidão, ela mina a fé, como eu disse, ela mina a alegria, ela mina a esperança da família, dos amigos, dos irmãos. Porque nada satisfaz o ingrato, nada satisfaz o murmurador. Eles não conseguem, como eu disse, ver as benesses de Deus, da igreja, da família, dos amigos. Eles não sabem ser gratos. Filho próximo. A ingratidão e a murmuração, elas são incompatíveis com uma vida cristã marcada por fidelidade, por confiança, por cooperação, por amor. Então, quando a gente olha isso, por isso que a Bíblia nos ensina a substituir a murmuração, a ingratidão por ações de graça. Como lemos lá em 1 Tessalonicenses 5,18, porque somente a gratidão, ela pode vencer o descontentamento do coração, reconhecer as virtudes mais do que os defeitos. A gratidão nos faz ver as oportunidades mais do que as dificuldades. A gratidão, ela nos faz ver muito mais do que nós achamos que nós temos, a ver que nós temos muito mais do que nós achamos que temos, do bem que os outros fazem para a gente. Sabe? Ele dá significado, ele traz felicidade à vida de quem ouve, de quem recebe, né? Aí você pergunta para mim, Fábio, em qual circunstância eu devo dar graça, filho, próximo? A Bíblia diz assim, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18, pois é crer e obedecer, ainda que sem entender, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu disse no começo, toda e qualquer situação dá graças. A Bíblia diz que em todas. Um exemplo mais clássico disso, Jó. Jó disse à sua esposa, amaldiçoa o seu Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, se a gente olhar bem para a vida de Jó, a Bíblia diz, o começo do livro de Jó diz que ele era um homem temente a Deus, um servo justo. E ele realmente demonstrou que ele era assim. Eu penso, se eu tivesse passado um fio do que Jó passou, se eu teria suportado tudo isso.
Gente, é muita desgraça com um dia só. É muita notícia ruim com um dia só na vida de Jó. Aí a mulher, por fim, a mulher a quem ele amava, a sua companheira, a mãe dos seus filhos, que ali construíram todas as coisas juntas, diz isso. Amaldiçoa. Esse Deus não ama você. O que está acontecendo com você, esse Deus não te ama. Amaldiçoa Ele e morre. Porque é isso que vai acontecer com você. Você vai morrer. Pensa você ouvir isso uma pessoa que está do teu lado. Mas Jó passou por toda essa prova, por toda essa luta, por toda essa batalha, e depois que a mulher foi embora, veio mais os amigos, e por fim, a Bíblia diz que ele se manteve fiel a Deus. Não murmurou. Ele não colocou a culpa em ninguém. Ele não foi ingrato em nenhum momento, meu irmão, minha irmã. E por isso que a gente fala de um exemplo tão claro quanto a vida de Jó. Porque é um exemplo muito forte. E a gente olha na vida desse homem que não murmurou, esse homem que não amaldiçoou, e que por fim, depois de passar todas essas provas, de passar de todas essas lutas, a Bíblia diz que ele acabou tendo tudo em dobro daquilo que ele tinha. Mas, vamos lá. Aqui nós estamos dizendo que, quais os efeitos da gratidão na nossa vida? Qual é o efeito da gratidão na vida das pessoas que nos cercam? Se ela é uma ferramenta, se ela é um instrumento, uma coisa qual aqueles que são salvos, aqueles que realmente experimentaram uma salvação verdadeira, eles experimentaram. Então, a gratidão, ela abre o nosso entendimento para o fato de que, como eu disse lá em cima, que nós temos recebido muito mais bênção do que possam ser os nossos problemas ou dificuldades. A gratidão é uma arma de vitória que apaga insinuações malignas de rejeição, de baixa autoestima, de rebeldia. A gratidão anula os pensamentos de depressão. Isso está até comprovado cientificamente, tá? Ele faz-nos ter um verdadeiro coração de adorador. Eu também disse isso. A gratidão, ela alimenta a nossa fé e nos leva a estar acima das tempestades e das dificuldades da vida em Cristo Jesus. A gratidão, ela não alimenta somente a nossa fé, mas eu queria falar sobre isso, que ela também alimenta as pessoas que nos cercam. Sabe, eu falo que nós não podemos ter dificuldade de expressar gratidão. Não só a Deus, mas as pessoas que nos cercam. Nós temos dificuldade de agradecer a uma criança, agradecer a um filho, agradecer a esposa, ao marido. Nós sabemos e somos rápidos no gatilho para reclamar, para murmurar. Mas e se nós tivéssemos essa mesma agilidade para agradecer? E eu não estou dizendo agradecer homens, mulheres. Obrigado por aquele brinco de ouro que você me deu, amor. Eu estou grata. Ou quando a tua esposa faz aquela comidinha que você gosta, e você fala, obrigado, meu amor. Né? Não estou dizendo disso. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu quero que vocês entendam o que é o poder da gratidão na vida do cristão. Eu não combinei com a pessoa. E ela vai ficar meio assim. Mas você vai ver que a gratidão, ela não afeta, ela tem que se tornar um hábito na vida da gente, não só com Deus, mas o que ela produz na vida do meu irmão? O que ela produz na vida do próximo?
Você quer ver um negócio? Eu vou usar aqui minha sogra. Não olha com esses olhos azuis para mim, dona Alzira. Como a senhora se sente quando o teu neto, a tua neta, chega para você depois do almoço, te dá um beijo na cabeça e fala assim: obrigado, vovó, estava uma delícia. Dinheiro que pague um negócio desse. Todos os dias eles fazem isso. Como é que sente o coração da senhora? Cheio de alegria. Sabe? E às vezes nós não agradecemos. Sabe? Eu tive que trabalhar isso na minha vida e eu vou falar para vocês. Eu falo da comida porque assim, eu vou falar isso com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Minha mãe, ela sempre cozinha só o trivial. É o arroz, o feijão, uma mistura, uma salada. E eu, como estou em Tupi, todo dia eu almoço na casa dela. E às vezes a gente olha, eu olhava todos os dias assim, é sempre assim, meus irmãos, não é? E às vezes eu chegava na casa da minha mãe para almoçar, e eu falava assim, olhava, e eu começava a ficar assim, puxa, eu não queria comer isso. E sabe, desculpa, eu não estou na condição de exigir nada, mas eu comecei a mudar. Eu comecei a olhar por uma outra perspectiva, uma perspectiva mais cristã, de amor, de gratidão. Porque tem dia que eu queria comer uma carne, tinha um zoião. Aí todo dia eu queria outro, não, tudo bem. Você sabe que tem dia que eu chego lá e esse sentimento vem. E eu comecei a fazer o seguinte, eu olhava assim, eu comecei a agradecer. Eu olho assim, Deus, obrigado, porque eu sei que ela fez com todo amor, ela fez com todo carinho. Obrigado. Agora é automático, o dia que eu não tenho alguma coisa que eu queria comer e não tem lá, eu não sei, eu olho assim, já vem um sorriso no meu rosto e eu falo, obrigado. Eu como aquilo, está tão mais gostoso, meu irmão. Sabe, às vezes a gente não agradece por aquilo que a nossa família nos faz, coisas tão simples, ou a gente acha que é obrigação. Mas quantas vezes, às vezes a tua esposa fez aquilo mesmo com toda dificuldade, com cólica, com dor, com criança chorando, e às vezes você olha por aquilo que ela não fez para você. Quantas vezes, filho, filha, nós não somos gratos a Deus porque Deus, meu pai e minha mãe não me deu aquele tênis, não me deu aquele celular, não me deu aquilo, e não vê muitas vezes o esforço, o amor que ele e ela te demonstra de outra forma. O nosso amor é como o amor de Deus, não pode estar naquilo que Deus nos faz. Somos gratos a Deus por aquilo que Deus faz com a nossa vida, com certeza. Mas primeiro por aquilo que Ele é. Meu irmão, é tão gostoso receber a gratidão de um filho, da esposa, quando você não espera. E eu falo que com certeza, igual eu estou usando o exemplo da minha sogra aqui, mas eu falo que com certeza cada vez que ela cozinha com mais amor ainda para os netos. Faz assim com mais ainda, puxa vida, sabe? Isso alimenta o coração da pessoa. A gratidão não é só um exercício para você, quem recebe também é. Filho, vem cá. Eu vou usar a família aqui. Henrique, vem cá. Henrique e Samuel, faz favor. Eu quero usar um outro exemplo de gratidão para vocês. Eu não vou chamar o Felipe, porque é o seguinte, eu já vi o Fábio, eu já vi a Priscila. Aí não, né? Aí é abusar, né?
O que eu quero dizer? Olha a importância da gratidão. Está o Samuel e o Henrique. São dois bateristas, né? O Henrique é o baterista master aqui, certo? É o cara que, sem florear, é o cara que mais sabe, tem mais tempo, estudou mais. E o Samuel é um novato, é um iniciante dentro da igreja. Aí eu chego para o Henrique, poxa, Henrique, obrigado, você está aqui, você é uma bênção, tal, e etc. E aquele negócio. O Samuel está ali, no cantinho dele, está ali. Um dia o Henrique não vem, igual semana passada ele não esteve aqui. Aí eu chego para o Samuel, só porque ele não sabe tanto quanto o Henrique, e eu nem agradeço. Meu irmão, o que eu estou incentivando a vida dele? O que eu estou cultivando na vida do meu irmão? São dois bateristas. Esse não é mais importante do que esse. Esse, naquilo que ele fez, deve ser objeto de gratidão. Esse também, objeto de gratidão. E quantas vezes a gente desincentiva a vida das pessoas que estão ao nosso lado, porque, não tocou igual o Henrique. E nem poderia tocar. Poderia? Sim, poderia. Mas a pessoa quer olhar aquilo que ela não tem, mas não agradece a Deus pela bênção que ela foi lá e foi ali na frente. É a mesma coisa, o pastor não está aqui hoje, agradeço por estar aqui. Tá bom? Não é o Eloy, né, mas tá bom, entendeu? Pode sentar. Vocês entenderam que às vezes eu deixo de cultivar no coração da pessoa a importância que ela tem no reino de Deus, porque ela não é igual ao outro, porque ela não é particularmente igual ao outro. Meus irmãos, nós temos aprendido aqui, nem todo mundo é cabeça, cabeça é Cristo, mas eu estou falando, nem todo mundo é orelha, todo mundo é mão. E cada um aqui nós devemos agradecer e ver a bênção, o dom que tem na vida de cada um, e agradecer a Deus por isso. Porque isso não é só uma proforma, isso eu estou nutrindo no coração de uma criança, quando ela vem aqui com todos os jograis, elas estão ali, as professoras se dedicaram, meu Deus, não é um coral profissional, mas nós somos gratos a Deus porque elas estão desenvolvendo os seus dons, elas estão desenvolvendo os seus talentos aqui. É isso. Nós temos que ser gratos a Deus e louvar a Deus. Sabe, Paulo, ele falava, ele tem uma coisa que eu queria fazer um exercício com você. Eu gostaria que, se você puder, se você quiser, se você não se sentir incomodado, tá? Você fechasse seus olhos. E eu vou dizer uma coisa para você. E você olha aí o que vem no seu coração. Você começa a pensar e imaginar que nós estamos na época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. E você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, a qual Paulo escreve uma carta. E naquela época não tinha internet, não tinha celular, você sabe disso. E de repente chega uma notícia. Paulo nos escreveu uma carta. O apóstolo Paulo nos escreveu uma carta para a nossa igreja. E a nossa igreja, a qual o apóstolo Paulo escreveu, é a nossa aqui. E você faz parte dessa comunidade. E de repente, num dia pré-determinado, como hoje, você está aqui reunido, se senta no banco, na cadeira, no chão, aonde for, porque você quer ouvir o que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja.
a qual você faz parte. E de repente, o ancião, o discípulo, o diácono, seja lá quem é o responsável, ele vai à frente, ou no meio da multidão, ou no meio daquela igreja, e ela começa a escrever da seguinte forma. Paulo, escrito assim, irmãos, vamos prestar atenção às palavras do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo assim, olha o que está escrito, o que Paulo nos escreveu. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que fazem parte da Igreja Batista da Vida em Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmão, é isso que Paulo escrevia nas cartas dele. Eu agradeço a Deus pela fé de vocês, pela fé não fingida. Eu louvo a Deus e dou graça porque vocês, mesmo na pobreza de vocês se mostraram fortes. Nunca deixaram de praticar gratidão. E a minha pergunta é, o que tem se manifestado na sua vida? A gratidão ou a ingratidão? Em circunstâncias ou não? Só quando tudo está bem? Se você está manifestando, está sendo ingrato, murmurador, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer é aquilo que está escrito nas Escrituras. Em todo tempo nós temos que dar graças. Em todo o tempo nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós vimos. Eu encerro com essa pergunta. Você tem sido grato? Você tem sido grato? Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar. Deus, eu quero te agradecer, te louvar, eu quero bendizer ao teu nome, Pai, pela tua palavra. Senhor, nos perdoa quando nós manifestamos ingratidão, murmuração, quando os nossos lábios não foram utilizados para dar graças ao Senhor, para estender a gratidão na vida do meu irmão, para agradecer por todo o bem que nós temos recebido. Tem misericórdia de nós, quando nós não cumprimos aquilo que a Tua palavra diz. Em todo tempo, dai graças. Que, Senhor meu Deus, a Tua palavra, como eu disse, que é viva e eficaz, ela comece a trabalhar em nosso coração. E ela comece, Senhor meu Deus, a nos incomodar, para nós pararmos de abrir a boca, para reclamar. Mas que os nossos lábios sejam objeto de gratidão em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor, para que a gente cumpra o que está escrito. E sejamos, como diz a Tua palavra, como luzeiros neste mundo em trevas. Que é para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus, para ser luzeiros. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém.